o maior sermão do mundo. O maior sermão do mundo pregado por Jesus Cristo no Monte das Bem-aventuranças, na Galileia. Que tempo precioso poder meditar sobre o maior sermão do mundo. Nós começamos no início de janeiro a exposição do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, aonde nós tivemos o privilégio de já aprender muitas coisas acerca do Sermão do Monte, aonde o próprio Jesus Cristo ensina. Então, quando nós lemos a Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, são palavras de Jesus para toda a multidão que estava ouvindo. Então, tudo que eu disser aqui, lendo a palavra de Deus, foi o que Jesus disse e eu estou parafraseando para os irmãos. Não é uma profecia dada a um profeta, não é um irmão, o apóstolo Paulo, que escreveu uma carta para alguém, não. É o próprio Cristo falando do Sermão do Monte. É ele instruindo tanto os discípulos quanto as multidões. Mas pastor, por que a Bíblia tem essa diferença dos discípulos e das multidões? É porque ela nos mostra que existem pessoas que ouvem a palavra, mas não são discípulos de Cristo, que só fazem parte da multidão. E nos faz ter o entendimento se de fato somos discípulos de Cristo ou se só fazemos parte da multidão. Então, quando olhamos para as Escrituras, é descrito de maneira minuciosa para que possamos ter esse entendimento acerca da palavra de Deus. Já vimos até aqui no início do capítulo 5, Jesus, de maneira intencional, ensinando sobre as bem-aventuranças. Pastor, bem-aventuranças os abençoados, né? Abençoados são quem? Os que choram. Os abençoados são os que são perseguidos. Pois é, a primeira pregação foi sobre isso. E se você quer ver no detalhe, está no nosso canal do YouTube. Mas nesse dia, de maneira pontual, nós vimos que os pobres que são bem-aventurados, os pobres em espírito, são aqueles que têm o entendimento de que carecem, de que precisa da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Diante disso, o Senhor Jesus nos diz de maneira bem específica que nós somos luz do mundo e sal da terra. Após dizer isso, ele diz de maneira intencional que ele é o quê? O cumprimento da lei. Sabe a lei, o Antigo Testamento, o Pentateuco? Ele diz assim, eu sou a lei. Eu sou o cumprimento da lei. Ou seja, ele traz os holofotes para ele e diz assim, tudo se resume em mim. Eu sou o cumprimento de todas aquelas coisas que foi ensinado no Antigo Testamento. Depois disso, ele nos dá algumas orientações específicas e práticas, na qual nós chamamos em antínteses. Ele começa o texto dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Porém, eu vos digo. Mas será que ele está modificando o que estava escrito no passado? De maneira nenhuma. Ele simplesmente está nos dando a verdadeira interpretação do que o texto diz. Ele simplesmente está nos dando o verdadeiro entendimento do que a palavra de Deus está dizendo para nós. E hoje nós iremos concluir o capítulo 5. Iremos concluir os ensinamentos acerca das antínteses e nos preparar para o capítulo 6, que já vai começar no mês que vem. Então, os 2 primeiros meses da nossa igreja, nós expositivamente, versículo por versículo, estudamos o Sermão do Monte e todo o capítulo 5. Qual a finalidade disso? Termos um entendimento completo do que a palavra de Deus diz, não o que ela quer dizer. Porque nós temos o entendimento de que texto, fora de contexto, é pretexto para heresia. Por isso nós priorizamos ler todo o contexto. E para começar a noite de hoje, eu quero compartilhar com vocês Mateus, do capítulo 5. Nós vamos começar pelo último versículo do capítulo, para nos dar um entendimento dos versículos anteriores. Então abra Mateus capítulo 5, no verso 48, para que possamos meditar na palavra de Deus. Creio que está sendo projetado também. Exatamente. Portanto, Mateus, no capítulo 5, no verso 48, nos diz: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que estás nos céus. Observa que a afirmação de Jesus está no imperativo. É uma ordem que ele está nos dando. Sejam perfeitos. Ei, você que está me ouvindo, seja perfeito. Ei, marido, para sua mulher, seja perfeito. Ei, mulher, para o seu marido, seja perfeito. Pastor, mas acerca de qual perfeição Jesus está dizendo, né? E aí eu gostaria de, sinceramente, que todos agora participassem comigo desse momento do culto e me dissessem, quem aqui, nessa tribuna, nesse culto, nesse templo, é imperfeito? Mas Cristo está nos afirmando que nós precisamos ser perfeitos.
E aí então nós vamos aprender na noite de hoje em qual sentido, em qual afirmação e qual o propósito de sermos perfeitos. Porque nós sabemos que enquanto estivermos aqui nessa vida, com o corpo terreno, nós seremos imperfeitos. Por mais que nós venhamos tentar fazer o nosso melhor, nunca vai ser o suficiente. Nem mesmo para a salvação. Vocês sabiam disso? Que nada do que fizermos é o suficiente para ter a salvação? Nada. Porque a salvação já foi nos dado de graça. Quando Jesus morre na cruz, foi para que nós pudéssemos ter a salvação. Ele nos salvou de graça. Mas porque somos salvos, buscamos a perfeição. Porque somos salvos, buscamos a santificação. Mas ele, de maneira intencional, está dizendo, sejam perfeitos. E para que nós possamos entender qual o contexto da perfeição que Jesus está dizendo, a gente precisa ver os versos anteriores. E eu convido cada um de vocês a lerem juntamente comigo do verso 33 em diante, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nos diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramentos falsos, ou vocês ouviram o que foi dito. A antítese é essa parte do texto, não faça juramentos falsos, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Jesus dizendo agora o verso 34, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque vocês não podem fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Verso 38, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você por tirar-lhe uma túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrarem que são filhos do Deus Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai que estás nos céus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, Deus, na Tua presença. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Peço, Senhor Jesus, que nós possamos continuar a ser impactados aqui nessa noite. Assim como já fomos pela ministração do louvor, pela ministração da ceia, agora na ministração da Tua palavra, Pai. Pai, não nos deixe sair aqui da mesma maneira que chegamos. Que tudo que eu disser chegue aos ouvidos de todos os irmãos que possam me ouvir aqui pessoalmente ou em casa. E que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir do ouvido ao coração, dando genuinamente a transformação, Pai. Eu te oro agradecido por esse tempo precioso, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, após ler o texto, eu quero compartilhar com vocês sobre ser perfeitos acerca do que o que Jesus nos ensinou. Sobre o nosso falar, sobre os nossos juramentos, né? Sobre o nosso sentir, os nossos sentimentos, sobre amar ou não, e sobre também, obviamente, sobre o nosso agir, as nossas atitudes diante do próximo, de acordo com o que eles fazem conosco. Porque no mundo a gente sabe de maneira bem intencional que se as pessoas te fizerem algo mal, você vai ter que ir lá e fazer a mesma coisa para ele, né? Mas quando olhamos para o texto, o que Jesus nos ensina é completamente diferente. Diferente do que o mundo propõe. Se nós estamos de fato dispostos a servir Jesus, assim como cantamos aqui, que Jesus Cristo mudou o nosso viver, nós precisamos viver com base no que Ele nos instrui. Então nós precisamos nos agarrar nessa palavra e pedir para que Ele nos ajude nesses momentos desafiadores. Porque eu não vou dizer aqui para vocês que todas essas promessas são coisas fáceis. Não.
são coisas extremamente difíceis, ou melhor dizendo, impossível, para aqueles que não servem a Jesus. Mas quando Cristo está verdadeiramente habitando em nós, Ele nos capacita a agir dessa forma. Então eu quero convidar você a refletir especificamente do verso 33 ao verso 37, que nos diz acerca dos juramentos. E a primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que a palavra ela tem poder. A palavra, que tudo que nós proferimos e dizemos tem poder. Nós sabemos que o Deus na qual nos criou, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como que Ele criou todo o universo? Como que Ele criou o ser humano? Através da palavra. Ele poderia ter feito assim para criar. Ele poderia ter chamado a atenção. Ele poderia simplesmente ter feito assim com a mão, não. Mas através da palavra. Haja luz. Haja. Então tudo que nós falamos ou dizemos tem total relação com o que vai acontecer conosco. Em Provérbios diz que assim como você pensa no seu coração e declara, assim você é diante do Senhor. Existem muitas pessoas que ficam se maldizendo. Ouviu a vida inteira que não valia nada, que não prestava, que era ovelha negra da família, e começa a repetir essas coisas, porque ouviu várias vezes. Não! Em Cristo você é uma nova criatura, você é um ser novo, transformado, lavado e remido, você é filho amado do Senhor Jesus. E eu vou um pouco além, ser filho é ser herdeiro, ser filho é fazer parte do reino dos céus. Não só quando estivermos lá, mas aqui, uma propriedade garantida a nós. Mas isso não nos dá o direito de jurarmos em nome de Deus. E por que o texto diz especificamente isso? Não jurem nem por Deus, nem por Jerusalém, nem por coisa alguma. Porque naquele tempo as pessoas tinham o hábito de darem a palavra. Olha, eu te dou a minha palavra que esse negócio está fechado. Na minha terra, alguns falavam que o negócio era feito pelo fio do bigode. Quem aqui já ouviu isso em algum momento? Fulano fez um negócio com outro só pelo fio do bigode. Ou seja, na confiança, na palavra do homem. Ele deu a palavra dele e isso era o suficiente. Só que mesmo naquele tempo, muitos já começaram a quê? Não cumprir aqueles juramentos ou aquelas palavras que tinha feito. Então eles começaram a ter o hábito de dizer, eu juro por Deus que eu vou cumprir isso. Eu juro por Deus que eu vou conseguir fazer a leitura da Bíblia anual esse ano. Eu juro por Deus que eu vou ser fiel à minha esposa a todo momento. Eu juro por Deus que eu vou criar o propósito de não reclamar mais. Eu juro por Deus. E aí o que acontece? Isso começou a criar um constrangimento muito grande no meio dos judeus, porque eles não cumpriam. Então eles passaram a dizer, eu juro por Jerusalém. Eu juro pelo templo, buscando alguns meios para se autossabotarem. E aí o Cristo que está pregando no Sermão do Monte, quero que vocês entendam essa parte junto comigo, ele está pregando para um monte de judeu, para um monte de gente que não era convertido, que eram os discípulos e também a multidão. E ele está dizendo, para de jurar por Deus, para de jurar por Jerusalém. Vocês não têm autoridade por nada, nem pela sua própria cabeça. Você não sabe se hoje você está vivo, se amanhã você vai morrer. Você não sabe de nada disso. Então como que você vai jurar? Você não tem condição nenhuma de decidir isso. E aí ele conclui essa etapa dizendo o quê? Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Mas isso vem se perdendo ao longo do tempo. E a gente tem buscado algum tipo de argumentação para tentar comprovar. Muitos até fazem contratos para que as pessoas possam ser fiéis ao que está dizendo. Mas nós que servimos a Deus, que somos seres transformados, que vivemos diante de um Deus que de fato mudou a nossa vida, declaramos aqui naquele louvor que Jesus Cristo mudou o nosso viver, vivemos com base no quê? Sim, sim, não, não. Se você disse sim para sua esposa no altar, significa que para todas as outras mulheres do mundo, você disse não. Se você disse sim para o seu marido no altar, significa que você disse não para todos os outros homens. É isso que Cristo está nos instruindo de maneira clara e específica. E que nos faz ter o entendimento de que nós precisamos cumprir com a nossa palavra. Observe só uma coisa. No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra, né? João no capítulo 1 nos diz isso. O que é a palavra de Deus, o verbo? Que ele se revelou a nós. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é fiel. Tudo que está no Antigo Testamento não vem se cumprindo. E aí no Novo Testamento tem muitas passagens que é assim...
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito em Isaías, para se cumprir o que estava escrito através do profeta Jeremias, para se cumprir o que estava escrito. E você sabe o que mais que vai se cumprir? A volta de Jesus Cristo. Ele está voltando para poder nos chamar, para nos resgatar. Cada dia está mais próximo. Não sei se é amanhã, não sei se é daqui 10 mil anos, eu não sei, mas está muito mais perto do que ontem. Só que nós temos vivido cada dia como se isso não fosse acontecer. Amém, Matias? Nós estamos vivendo isso como se nada disso fosse acontecer. Como se tudo não tivesse escrito como Noé, no tempo de Noé. Se casavam, se davam em casamento, dava sua palavra, não cumpria. Tudo isso. E aí veio o grande dilúvio, mas eles foram anunciados, eles foram comunicados, assim como nós estamos sendo comunicados agora. Vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram? Agora Jesus está nos dizendo que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Se você fez um compromisso com o Senhor Jesus, cumpra. Se você ainda não fez, nessa noite você tem a oportunidade de se decidir diante do Senhor. E eu ouvi certa vez uma pessoa falar assim para mim: pastor, ser crente é muito difícil. Ser cristão é difícil demais. Ter que cumprir todas essas regras. E naquele momento eu fui pego de surpresa, eu não estava preparado para essa afirmação daquela pessoa. E aí eu virei para ele e falei: Senhor, agora o Senhor precisa ministrar no meu coração. O que eu vou responder para ela? E aí o Senhor veio naquele instante e falou assim comigo: meu filho, me servir é muito difícil, só que mais difícil ainda é viver sem a minha presença. E é isso que eu digo para vocês. A palavra de Deus diz que quem vai herdar a vida eterna é aqueles que perseverarem até o fim. Foi dado de graça a salvação para nós, mas nós precisamos perseverar. Então essa noite o Senhor te convida a fazer um compromisso com Ele, sem juramentos, mas falar: Senhor, eu digo sim para o Senhor. Vocês viram o exemplo que eu dei, de quando o marido fala sim para a esposa, ele está dizendo não para todas as mulheres? Quando você fala sim para Jesus, você está dizendo não para todas as outras coisas. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que te faz andar longe dos caminhos do Senhor. Sendo um pouco mais profundo, ele diz sobre o agir. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Italião, que também está na Bíblia. Por um certo tempo, irmãos, isso eu preciso que vocês prestem atenção para mim. Olho por olho e dente por dente foi o suficiente, valeu a pena. Porque muitas vezes as pessoas cometiam um dano em outra, por exemplo, matavam um animal. O outro queria ir lá e roubar todos os outros animais para poder recompensar aquele que tinha sido morto. Mas o olho por olho e dente por dente ensinou que se matou um animal, recompensava com outro. E para ter um entendimento detalhado disso, lê lá Levíticos, Deuteronômio, onde fala acerca de todas essas coisas. Números, que é a leitura anual da Bíblia que estamos fazendo. Só que hoje não é mais assim. Cristo está dizendo para nós que se alguém cometeu algo de ruim para você, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre a sua vida. E literalmente Ele não está dizendo que se bater na sua face, quando você vai para o grego, é você virar a outra para a pessoa bater. Obviamente que não. Que se alguém vier e me der um tapa desse lado, do jeito que eu virar para cá, eu vou partir correndo. Eu não vou dar oportunidade para ele me dar o outro. É óbvio. Não vou ficar ali para poder apanhar. Mas o que o Senhor está dizendo é que se alguém te fez algum mal, a sua luta não é especificamente contra aquela pessoa, mas é contra principados e potestades. E olha para você ver, pastor, o que é principados e potestades? O diabo, em resumo, é o diabo, Satanás, que reina sobre as trevas. A nossa guerra é contra ele, que tenta destruir a sua família, que tenta destruir o seu psicológico, que no momento que está tudo bem, ele quer colocar na sua cabeça que existe algum problema onde não tem. Então esse é o principal inimigo. Aquele que quando você está dormindo, ele tenta até colocar sonhos na sua cabeça que não provém do Senhor. Aquele que quando você está em paz, ele coloca pensamentos que não provém do Senhor. Mas você tem o controle sobre o que pensar. Paulo, em capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, sobre o que pensar.
Pensa nas coisas concernentes ao reino dos céus. Medita na palavra, busque a essência do Senhor. E aí Cristo está olhando para nós e diz, como agir se te derem um tapa? Não é literalmente, se alguém te fez um mal, é difícil isso, eu sei que é desafiador você orar por essa pessoa, mas é isso, é orar por ele, e ter um entendimento de quê? De que o Cristo que transformou a sua vida, assim como nós declaramos, eu estou sendo redundante, né, em dizer, assim como Cristo transformou a sua vida, Deus também pode transformar a vida dessa pessoa. Porque um regenerado, um salvo, ele não levanta de manhã cedo com o objetivo de passar a perna em ninguém. Um salvo, um regenerado, não levanta de manhã cedo com o objetivo de brigar no trânsito, judiar de um funcionário, ou dar uma pernada no patrão. Um servo de Deus, um regenerado, jamais acorda de manhã cedo planejando essas coisas. Só que se está acontecendo isso na sua mente, ore e fala, Deus transforma meu coração. Eu quero entender dessa maneira. E aquele que por algum motivo está sendo perseguido, humilhado ali pelo patrão, que é regenerado, o que ele faz? Ele ora pelo patrão. Senhor, trabalha no coração dele, transforma a vida daquele patrão, e através da atitude daquele funcionário, o evangelho vai ser ministrado. O patrão, se está sofrendo, sendo lesado, da mesma maneira. Obviamente que hoje nós temos o entendimento que se é algo que tange a esfera civil, você tem que agir de maneira com a lei. Não é disso que o pastor Fernando está dizendo. O que eu estou dizendo especificamente é acerca da misericórdia. Um regenerado, um salvo em Cristo, ele não tenta retribuir. Então se tem alguém causando um mal intencional, falando mal de você, ore. Fala assim, eu tenho misericórdia da vida dessa pessoa. Me justifica, Senhor. Você sabe por quê, Pai? Porque se eu me justificar para ela, não vai adiantar nada. Ou se eu me justificar para aquelas pessoas, não vai adiantar. Por quê? Já foi enganada por ela. A mentira já rolou. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus venha me justificar. Me dê paz, a paz que excede todo entendimento. Eu tenho um propósito da minha vida aqui nessa igreja e sempre tive isso na minha vida. Sempre não. Até mais ou menos 2015. Mas depois que eu conheci minha esposa, ela me ajudou muito nisso. Que é, quando algum irmão da igreja, ou alguma situação na empresa na qual eu trabalhava, ou algo que acontecia, alguém chegava perto de mim e falava assim, rapaz, fulano bem falou essa situação assim, assim, assim. Antes o que eu fazia? É mesmo? Então agora ele vai ver. E tomava aquilo como verdade. Agora quando alguém vem me trazer uma situação relacionada a isso, pastor, que fulano assim, 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 falou assim, então vamos chamar a pessoa aqui, vamos ter um entendimento do que de fato aconteceu. Irmãos, 90% das fofocas comigo acabaram. Eu não falo 100% não, porque de vez em quando ainda acontece, e aí eu ajo dessa maneira e não acontece de novo. As pessoas não vêm. Então, diante do nosso agir, não é olho por olho, dente por dente. Nós vamos agir com amor, com misericórdia. Cristo está dizendo, olha, não é assim mais. Vocês precisam agir de uma maneira diferente. Ele complementa dizendo no verso 43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Assim era ensinado. E ele diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Pastor, mas eu vou orar intencionalmente pelos inimigos? Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo e prático aqui. Como que quem viveu na Segunda Guerra Mundial, Hitler, matando os judeus, vai orar para que Deus possa abençoar a vida de Hitler? Eu estou indo no extremo aqui, isso que eu estou dizendo. A Bíblia nos ensina a amar o indivíduo, mas não as atitudes dele, não o que ele faz. A ter a misericórdia, a alteridade, a se colocar no lugar do outro, mesmo que te cause um mal, orar e falar assim, Jesus, tenha misericórdia da vida dessa pessoa, salve a vida dessa pessoa. Porque quando nós temos o entendimento da salvação, é isso que é a parte central de todo o Sermão do Monte, é o entendimento da plena convicção da salvação. Porque uma vez que está salvo, você não fica preso na lei. Você é imagem e semelhança de Jesus. Uma vez que você é imagem e semelhança de Jesus, você não vai andar irado, você não vai querer pagar do mesmo preço, você vai querer amar aquela pessoa. Um testemunho claro disso
Foi um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás de uma mãe que o filho dela estava caminhando, chegou um bandido com a arma e falou, me dá o celular. O rapaz demorou a tirar o celular, ele arrancou a arma e matou o filho dela. Ela era uma serva de Deus, e no momento do reconhecimento do corpo ainda, o menino ainda estava preso lá perto da polícia, aquela mãe chega desolada. Ela pega nos braços daquele menino que assassinou o filho dela e fala assim, olha, a partir de hoje, eu vou ter que cumprir o mandamento mais difícil que a Bíblia me instrui, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. E como eu não tenho mais o meu filho, eu vou amar a sua vida todos os dias, até que um dia você possa sentir o pleno amor de Deus. Assim como eu, diante desse momento de dor, estou sentindo a morte do meu filho, mas ao mesmo tempo estou sendo capaz de entender que eu preciso amar você. É disso que Jesus está falando conosco. Pode ser que a sua esposa tenha feito algo contra você, mas um reino dividido não subsiste, não prospera. Você chegar para sua esposa e conversar, e muitos falam assim, você vai se humilhar para sua esposa? Se humilhar é para os outros da rua. Dentro de casa vocês são um só. Tem que chegar com o coração quebrantado, por mais que tenha proferido uma palavra ruim contra você, libera o perdão. Não há nada melhor do que quando alguém faz algo ruim contra você e você chega pedindo perdão. Irmãos, você transforma completamente o ambiente, mas você sabe o que tem acontecido hoje em dia? As pessoas estão querendo viver como no período passado, olho por olho, dente por dente. Se fez mal, retribua do mesmo jeito. Sendo que Jesus, há 2000 anos atrás, ele já pregou no Sermão do Monte, nos instruindo, não é assim mais. Acabou todas essas coisas, não é assim mais. Não é assim que se faz. É fácil? É extremamente difícil. Quase impossível. Só não é impossível porque Cristo vive em nós. Porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. Traga à sua memória como você era antes de Cristo. O mundo, por exemplo, foi dividido em antes de Cristo e depois dele. Como era você antes de Cristo? Como eram as suas atitudes antes? Como eram as suas atitudes antes de Jesus habitar dentro do seu coração? E como tem sido agora? O seu pensar? Como tem sido os seus planos? A sua lida com as pessoas? Como tem sido? E eu já dei esse testemunho aqui uma vez, a minha esposa não está aqui agora, mas minha sogra está ali fora. E eu falo isso na presença dela. Assim que eu conheci a minha esposa, 2014, 15, eu levei ela para a minha cidade no interior para conhecer minha mãe. Primeira vez que a gente foi para poder se conhecer. E aí quando a gente chega na cidade na qual eu fui criado, que é Ibatiba, no Espírito Santo, minha esposa morava na capital, minha mãe falou assim, Fernando, vai ali na rua para mim e compra um negócio lá numa loja. Era um presente de aniversário que ia ter uma festa no domingo. E aí eu fui junto com na época, era minha namorada, a Deane, estava conhecendo. Quando nós chegamos na loja, quem nos atendeu foi uma professora que me dava aula de química. E ela falou, ei Fernando, quanto tempo eu não te vejo? Como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus. Ela, e quem é essa daí? Eu falei assim, essa daqui é minha namorada, a gente está planejando, a gente vai se casar, e já com os planos, porque desde quando eu conheci a Deane, a gente já conversou de casamento, né, desde o início. E quando eu falei isso, feliz, contente em contar para ela, a mulher olhou para a minha namorada, que é para a Deane, minha esposa, e falou assim, olha, sinceramente, não faça isso. Aí naquela hora eu achei que ela estava brincando, né? Essa mesma reação que vocês tiveram, eu tive, eu ri. Falei para ela, para com isso. Ela, não faça isso. E sério, você não imagina como que é esse menino. Você não faz ideia onde você está entrando. E aí, naquele momento, eu fiquei extremamente constrangido. Eu perdi o chão. Quem aqui já teve aquela sensação da vista escurecer e de tamanha vergonha que você fica? Foi esse dia que eu fiquei. Exatamente dessa maneira. Só que naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração e falou assim, ainda bem que aconteceu isso aqui agora. Porque a pessoa que a Deane conhece é completamente diferente da que a sua professora conheceu. A que a sua professora conheceu, morreu. Agora eu vivo em você. Você é uma nova criatura. E aí eu saí de dentro daquele ambiente. Graças a Deus que a Deane perseverou.
que estamos casados até hoje, temos 2 filhos lindos, né? Graças a Deus que já tem quase 12 anos, um privilégio, mas eu fiquei com medo de não casar, porque ela chegando, porque se ela fala não para mim, com quem que eu ia casar, gente? Graças a Deus que Deus enviou minha princesa. Então, quem é você antes de Cristo, quem é você depois de Cristo? Qual foi a transformação que Deus fez na sua vida, que evidencia de maneira clara o agir soberano de Deus sobre você, sobre as suas atitudes? Eu tenho certeza que dentro de todos que aqui me ouvem ou que me escutam na internet, se eu perguntar aqui, alguém aqui já foi trapaceado por alguém? Alguém aqui nessa noite já sofreu calote de alguém? Todo mundo vai levantar a mão. Mas você sabe qual a diferença disso? Como você age após isso acontecer. Tem gente que vive lamentando esse sofrimento a vida inteira. E esquece que em Jesus nós somos nova criatura. A palavra de Deus lá em uns Salmos diz de maneira clara que aos seus Ele dá enquanto dorme. Enquanto eu dormia, Deus preparava a Deane para mim. Porque eu estava priorizando o reino de Deus, vivendo com base na palavra dEle. Quando houve a transformação, o agir sobrenatural, Deus começou a agir com o seu favor e com a sua graça e a sua misericórdia sobre mim. E aqui chegamos no verso 48, aonde o próprio Cristo diz para nós: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que estás nos céus. Acerca do seu falar, acerca do seu agir, acerca do seu sentir. Porque agora quem vive em você é Cristo Jesus, e não mais você vive, mas é o Espírito Santo de Deus através da sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão de viver genuinamente para Cristo, se você ainda não se batizou, se você ainda não desceu as águas, declarando publicamente a sua fé a esse Deus, a esse Senhor, a esse Jesus, é o momento de você dizer sim para Ele e não para todas as outras coisas do mundo. Como eu disse, o irmão comentou comigo, pastor, ser crente não é fácil. Mais difícil ainda, ou melhor dizendo, impossível é viver longe da presença do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você nunca disse sim verdadeiramente para Jesus, nessa noite você vai ter oportunidade. Nessa noite você vai ter a oportunidade de falar: Jesus, eu estou agora dizendo não para todas as outras coisas. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos e estar em espírito de oração nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no nosso coração. Deus está te convidando nessa noite a dizer sim para Ele, a dizer sim para a vontade dEle, a não andar irado pelas coisas que o mundo quer oferecer, a viver com base no amor, assim como Jesus te amou primeiro. Se você nunca disse sim para Jesus, e hoje você deseja entregar o seu coração para Ele, faça um sinal com a sua mão, levante a sua mão por gentileza. Toda a igreja está com seus olhos fechados em oração. Hoje Deus está te dando a oportunidade para você dizer sim para Ele. Ele, o Cristo, Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele já disse sim para você, há 2000 anos atrás. E hoje Ele está aqui te perguntando, através da minha vida, da minha voz, você quer dizer sim para Jesus hoje? Faça um sinal com a sua mão. Dia 22 de fevereiro de 2026. Jesus está te dando a oportunidade de você falar sim para Ele. E não para todas as coisas desse mundo. Cabe a você tomar essa decisão. Eu não posso fazer isso por você. Jesus já fez na cruz do Calvário. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de em 2013 eu ter falado sim para o Senhor e desde então eu viver conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as vidas que dizem sim, porque primeiramente o Senhor falou para nós. E eu te peço, Pai, que o Senhor faça de nós, aqui nessa igreja, que já dissemos sim para o Senhor,
faça de nós servos perfeitos, semelhantes ao Senhor, semelhante à tua imagem, semelhante, ó Deus, ao legado que o Senhor deixou presencialmente para nós aqui nessa terra, para que possamos ser íntegros diante da tua palavra, para que possamos viver, Senhor Jesus, não com base em juramentos, mas com base na tua palavra, mas para que possamos viver também, Senhor Jesus, em amor, perdoando, ó Pai, aqueles que nos causam mal, não sendo bobos, não, de maneira nenhuma, mas sendo servos do Senhor, com o coração transformado, Pai. Eu oro no nome de Jesus, para que nessa noite, aqueles que disseram sim, possam ser renovados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Eu consagro a Ti esse tempo de oração, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu vou terminar o culto de uma maneira diferente de todas as outras vezes. Eu quero terminar o culto nessa noite dedicando um tempo de oração pela vida da Ana Paula e de toda a sua família. A Paula começou a vir na nossa igreja no ano passado e o marido dela estava fazendo um tratamento de câncer, mas infelizmente ontem ele veio a falecer. E eu creio fielmente que ele está com o Senhor nesse momento. Nas oportunidades que eu tive de visitá-lo, estudamos a palavra, oramos juntos, e o convite que eu fiz para a igreja hoje, se eles querem dizer sim para Jesus e não para todas as outras coisas, eu fiz para ele, e ele disse que sim. Servir a Jesus é de fato dizer sim para Ele e não para todas as coisas que o mundo tenta oferecer. Que nesse momento possamos de fato dedicar um tempo de oração pela vida da Ana Paula e de todos os familiares. Feche seus olhos, querido Deus. Pai, obrigado pelo privilégio de viver esse tempo com o Juan aqui. Nesse momento nós cremos que ele está num lugar melhor do que o que nós estamos. E pedimos, Pai, que o Senhor possa confortar toda a família. Não há uma palavra sequer capaz de dar o conforto pleno, mas a ação do Teu Espírito Santo é capaz de suprir todas as coisas. Então eu oro, Deus, para que nesse momento o Senhor possa visitar a Ana Paula, os seus filhos, todos os familiares, Pai, e que eles possam sentir o amor e a Tua graça e o Teu favor. Eu oro por essa família nesse momento de dor e sofrimento. E peço que o Espírito Santo do Senhor capacite-os, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Não deixe de ir embora sem me dar um abraço. Não deixe de ir embora sem me cumprimentar. Teremos ali no final um lanche, um momento para conversarmos, para nos conhecermos. Desfrutem desse momento também. Amém? Que Deus os abençoe de maneira grandiosa. Uma ótima semana.